Então, vamos ler como mensagem de ambientação, desejando que todos sejam bem-vindos à casa de Francisco de Paula do Riachuelo, nosso Francisquinho. E aí nós vamos ler a mensagem Irmanados e Destemidos, do livro Meimei, O Amor Perfeito. Psicografia de Miltes Carvalho Bona. Com as mentes e corações unidos, consciências irmanadas, sem rótulos separativos, programemos um futuro promissor para nossas crianças. Mãos atreladas ao Evangelho do Mestre amado, destemidos, somando forças, empreendamos a difícil escalada contra nossas próprias limitações. Para o viajante solitário, a bondade do Pai coroou o céu azulado com as estrelas cintilantes. E a cada viajante do bem, compromissado com o esforço da caridade, ele proporciona norteamento seguro com as estrelas de bondade que luzem em todos os corações. Deixem-nas brilhar, irmãos queridos. Conjuguemos esforços, trabalhando a boa vontade, lavrando a terra bruta da vaidade e do orgulho com o arado da fraternidade. Sozinhos, somos apenas um barco ao léu, no oceano tenebroso do sofrimento. Mas unidos a Jesus, conseguiremos ser a frota do amor, que ao coração sofrido norteará a segurança para jamais temer os vendavais da incompreensão e das dificuldades. Não protelemos a decisão de agir, jamais. Sirvamos aprendendo, e na condição de artesãos do bem, mesclemos firmeza e brandura em nossas ações, mentes e corações unidos sempre, para que as soluções sejam encontradas nos momentos de grande dificuldade. Mais uma vez, que todos sintam-se em casa, na casa de Francisco, que é a nossa segunda casa. Que possa ser uma noite de muita caridade, de muito amor, de muito conforto para os nossos corações. Que Jesus, nosso Mestre, nos guie o caminho certo a seguir. Vamos fazer a nossa prece inicial. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e graças ao nosso Pai Jacó. Pai amado, de infinito amor e misericórdia. Jesus, divino irmão, Francisco de Paula, nosso companheiro de todas as horas, Pai Jacó, nosso amado mentor, e todos os guias que trabalham na nossa casa. A todos pedimos amparo e proteção para o trabalho de caridade da noite de hoje. Que seja um momento de paz, de fortalecimento, de alimento para a nossa alma. Jesus, caminhe conosco, que Francisco de Paula, com seu cajado, indique a rota certa para trilharmos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pedimos agora a nossa irmã Cidalina que leia para nós uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição. Disse também àquele que o convidara:
quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem a vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos, que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno e assim retribuam o que de vós receberam. Quando derdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Uma vez que se achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhes: feliz do que comer do pão no reino de Deus. São Lucas, capítulo 14, versículo 12 a 15. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigada, Cidalina, por essa leitura do Evangelho que nos fortalece. E agora nós vamos vibrar muito amor, muita paz para o nosso irmão Mário, que nos trará o estudo da noite de hoje. É a sua palavra, Mário. Muito obrigado. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho, mais um trecho, 2 temas do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou compartilhar aqui, por favor. O nosso estudo de hoje está no capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. Vamos falar nos itens 6 e 7, a fé religiosa, condição da fé inabalável. Nos itens 8 e 10, parábola da figueira que secou. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, e graças e gratidão a nosso querido Pai Jacó. Capítulo 9, 19, a fé transporta montanhas. Os itens 6 e 7, a fé religiosa, a condição da fé inabalável. E os itens 8 a 10, a parábola da figueira que secou. Vamos começar o nosso estudo com uma frase de Emmanuel. A frase de Emmanuel é a seguinte: a fé em Deus não te arredará das provas inevitáveis, mas te investirá na força de vida para suportá-las. Aí nós fomos no primeiro item, que é os 2 itens, que é o item 6 e 7, a fé religiosa, condição da fé inabalável. E vamos no livro Ideal Espírita, ditado por espíritos diversos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, na mensagem Fé e Caridade, onde o benfeitor André Luiz nos diz: dizem que toda a fé viva sofre incessantemente nas obras da caridade, em nome do Cristo. No entanto, vale explicar por que isso acontece. Espíritos pessimistas aceitam a derrota de quaisquer iniciativas antes de começá-las. Egoístas moram nas próprias conveniências. Tíbios de respeito às horas. Frívolos vivem agarrados na casca das suas situações e das coisas. Oportunistas querem vantagem de lucros imediatos. Vaidosos desconhecem propositadamente a necessidade dos outros. Impulsivos criam problemas. Toda pessoa, porém, que confia no Cristo é, consequentemente, alguém que procura servir, assimilando-se a exemplos e resoluções, e por isso mesmo é indicado por ele ao trabalho do bem. De vez de chamar preguiçosos e indiferentes, não adianta. Para esse estudo, penso em ser útil relembrar o significado da palavra dogma. O que é dogma? Dogma é um termo de origem grega que significa literalmente o que se pensa é verdade. Na antiguidade, o termo estava ligado ao que parecia ser uma crença ou convicção, um pensamento firme ou doutrina. Posteriormente,
passou a ter um fundamento religioso e que caracteriza cada um dos pontos fundamentais e indiscutíveis de uma crença religiosa. Pontos inquestionáveis, uma verdade absoluta que deve ser ensinada com autoridade. Além do cristianismo, os dogmas estão presentes em outras religiões, como o ilanismo. Os princípios dogmáticos são crenças básicas pregadas pelas religiões, que devem ser seguidas e respeitadas pelos membros sem nenhuma dúvida. Quem os rejeita pode incorrer em crimes variáveis de acordo com a religião. Na Igreja Católica, o crime de heresia aconteceu no período da Idade Média, em que as pessoas acusadas eram excomungadas ou perseguidas através da Inquisição. Os dogmas proclamados pela Igreja Católica devem ser aceitos como verdades reveladas por Deus através da Bíblia. São irrevogáveis e nenhum membro da Igreja, nem mesmo o Papa, tem autoridade para os alterar. São exemplos de dogmas: a existência de Deus e da Santíssima Trindade. Jesus Cristo é Filho natural de Deus. A virgindade e a Assunção de Maria, entre os outros. Para esse estudo, como podemos dizer, no sentido religioso, que a palavra de dogma significa que não pode ser contradito, por ser considerada elevação divina. No Espiritismo, ela tem um sentido filosófico, racional, de princípio, aceito pela razão. O que difere o Espiritismo de outras religiões? O Espiritismo respeita todas as religiões e doutrinas, valoriza todos os esforços para a prática do bem e trabalha pela confraternização e pela paz entre todos os povos e entre todos os homens, independentemente de sua raça, cor, nacionalidade, crença, nível cultural ou social. Essa grande diferença entre religiões e o Espiritismo, doutrina religiosa pelas consequências morais que provoca, ou deveria provocar, em seus adeptos com princípios racionais que devem ser aceitos pela razão de cada um e não dogma de fé. Allan Kardec escreve sobre a fé religiosa, que significa a crença dos dogmas particulares nas diversas religiões, que têm seus artigos de fé. A fé religiosa pode ser raciocinada, fruto da razão, ou cega, na aceitação dos seus dogmas como revelação divina. Nesse quadro aí nos mostra que a fé raciocinada examina tudo, apoia-se nos fatos e na lógica, faz crente por terem certeza. A fé cega nada examina, aceita sem verificação, pode chegar ao fanatismo. Fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Assim, a fé cega nada examina, não duvida da sua verdade, mesmo nas ideias absurdas, que contrariam a natureza das coisas. Essa fé, quando exacerbada em determinadas situações, produz o fanatismo, quando baseada no erro, acaba por desfazer-se. A fé que se torna firme e sólida é que tem verdade, por base, porque então permanece até o progresso do conhecimento. Já que o verdadeiro na obscuridade também é na plena luz. Como cada religião se julga na posse exclusiva da verdade, Kardec afirma que preconizar a fé cega sobre uma questão de crença é confessar a impotência para demonstrar se esta está com razão. A fé raciocinada é aquela que vem da compreensão daquilo que se crê. Para crer, não basta crer. É necessário, sobretudo, compreender. Apoia-se nos fatos, não deixando nem margem para dúvidas. Crê-se porque se tem certeza, e só está certo quando se compreendeu. Eis porque ela não se dobra, porque é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade.
Essa fé estimula o homem a perceber melhor as leis divinas, na sua justiça, na sua sabedoria, na sua necessidade, estimulando a perseguir a meta de melhorar-se cada dia, no campo da perfeição indicada por Jesus, a fim de tornar-se um dia perfeito, como ele nos determinou, no ser de perfeitos, colaborando com a evolução da humanidade terrena, encarnada e desencarnada. A fé é um elemento importante para suportarmos as vicissitudes da vida e ela está ao alcance de todos os homens de boa vontade. Mas devemos cultivar a fé raciocinada, que enfrenta a verdade em qualquer tempo, que pode ser testada em nos trazer decepções e nem gerar fanatismo. Allan Kardec comenta o dito popular que a fé não se prescreve, o que significa que a fé não pode ser imposta, visto que ela tem de vir como resultado de um trabalho individual, interno, racional. Assim, a fé nas verdades espirituais é adquirida e desenvolvida por todo aquele que se dispõe a fazê-lo, que sente em si mesmo que a vida não pode estar circunscrita aos poucos anos que se vive em uma existência da Terra. E quem procura com solidariedade a encontra e a desenvolve dentro de si. As pessoas que dizem não conseguir ter fé, apesar do seu desejo em realidade, não procuram enxergar as provas das verdades espirituais que estão ao seu redor, procuram uma fé que se adapte à sua maneira de ser. É o homem que tem que buscar essa fé, com seus raciocínios e sua sensibilidade, que Kardec denominou maturidade do senso moral, nos fatos da própria natureza, sem preconceitos, com a mente indagadora, aberta a tudo a ver, a tudo observar, a tudo analisar, para melhor decidir. Maturidade é saber falar. Eu errei. Ter coragem para dizer, me perdoe. É conseguir assumir. Eu sinto tua falta. É crescer como pessoa. Muitas pessoas têm facilidade para desenvolver a fé nas verdades espirituais, porque já a trazem de vidas passadas. Outros ainda têm de fazer esse trabalho interno de autoeducação, no esforço de encontrar as provas que necessita para tal. Mas é sempre uma questão de tempo e vontade. Por quê? Nenhuma ovelha, desde que o Pai me confiou, se perderá. O Espiritismo veio auxiliar o progresso moral da humanidade, com os princípios baseados em fatos naturais, que levam o homem a adquirir a fé raciocinada, fruto da compreensão desses fatos. Com o Espiritismo, a humanidade deve entrar numa nova fase, a do progresso moral, que é uma consequência inevitável. Essa fé leva o homem a sentir-se realmente um filho de Deus, com capacidade e possibilidade de desenvolver-se até a perfeição possível, sob a proteção do Pai, de Jesus e dos Espíritos, que já evoluíram, mas trabalharam em benefício dos irmãos mais atrasados na escala evolutiva, mas sempre em progresso constante. Não mais a fé cega que impede o homem de fazer uso dos seus raciocínios e do seu livre-arbítrio, dados por Deus, mas a fé, fruto do seu esforço em seguir, compreendendo o porquê e como e para que vivenciar cada ensino de Jesus. Agora, meus irmãos, vamos passar para os itens 8 e 10, que é a parábola da figueira que secou. No livro Fonte Viva, ditada pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, a mensagem Fé Inoperante, o benfeitor nos diz: a fé inoperante é problema credor da melhor atenção em todos os tempos, a fim de que os discípulos do Evangelho compreendam com clareza que o ideal mais nobre, sem trabalho, que o materialize, a benefício de todos, será sempre uma soberba paisagem improdutiva. Que tiremos de um motor precioso, do qual ninguém se utiliza,
de uma fonte que não se movimente para fertilizar o campo, de uma luz que não se irradie. Confiaremos com segurança em determinada semente. Todavia, se não a plantarmos, em que redundará nossa expectativa, se não em simples inutilidade? Sustentaremos a absoluta esperança nas obras que a tolha de madeira nos fornecerá. Mas se não dispormos de usar o serrote e a plaina, certo a matéria-prima repousará indefinidamente, a caminho da desintegração. A crença religiosa é o meio, o apostolado é o fim. A celeste confiança ilumina a inteligência para que a ação benéfica se estenda, improvisando por toda parte bênçãos de paz e alegria, engrandecimento e sublimação. Quem puder receber uma gota de revelação espiritual no ímã do ser, demonstrando o amadurecimento preciso para a vida superior, procure de imediato o posto de serviço que lhe compete, em favor do progresso comum. A fé, na essência, é aquele embrião de mostarda no ensinamento de Jesus, que, em pleno crescimento, através da elevação pelo trabalho incessante, se converte no reino divino, onde a alma do crente passa a viver. Guardar, pois, o êxtase religioso no coração, sem qualquer atividade das obras de desenvolvimento, da sabedoria e do amor, como substanciados no serviço da caridade e da educação, para conservar a terra viva, no sentimento, um ídolo morto, sepultado entre as folhas inúteis das promessas brilhantes. Se nós fixarmos no título parábola, essa foi apenas uma historieta contada por Jesus para fixar um grande ensinamento. Se houve esse acontecimento com Jesus e a figueira, temos que compreendê-lo com fixação do mesmo ensino, ou seja, o valor da fé em Deus, na sua obra, no poder dessa fé. Difícil é aceitar que Jesus iria fazer secar uma figueira por estar sem frutos, não sendo a época da frutificação. Todavia, como Jesus nada deixou escrito e seus ensinos foram escritos, mais tarde, conforme a memória dos que conviveram com ele, Mateus e João, e dos que a transmitiram a Marcos e Lucas, em suas pesquisas, temos de procurar entendê-los no seu contexto intelectual e moral, não podendo ter visto a missão de Jesus de fazer a boa nova. O código moral, o único capaz de transformar o espírito imortal de simples ignorante, como foi criado um ser perfeito e feliz. Jesus, aí, a missão dele, que é a guia, modelo de humanidade. Jesus sendo o espírito antes, aí está aí o código moral, que é o único capaz de transformar o espírito imortal de simples ignorante, como foi criado, com um ser perfeito e feliz. As palavras de Jesus não passarão porque serão verdadeiras em todos os tempos. Será eterno o seu código de moral. Jesus sendo o espírito mais evoluído intelectual e moralmente que viveu na Terra, aí está a pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo, guia e modelo? Jesus. Então, Jesus, sendo o espírito mais evoluído intelectual, moralmente, que viveu na Terra, poderia, talvez, através do seu magnetismo humano espiritual, sua sabedoria de espírito puro, transformar algo material pela decomposição e composição dos seus elementos constitutivos, ou fazer secar uma figueira pela decomposição dos seus elementos constitutivos. Todavia, na impossibilidade de conferir determinadas situações do Evangelho, e repetimos, tendo em vista sua missão na Terra, temos que descobrir, nesses fatos narrados, as lições que estão de acordo com o contexto geral dos seus ensinos.
Assim, Allan Kardec viu na figueira seca o símbolo das pessoas que apenas aparentam bem, sem nada de produzirem, dos oradores das pessoas que falam bonito, mas que nada ensinam de proveitoso, pois são palavras vazias de conteúdo para que os ouvem, das palavras que poderiam ser úteis, mas não são, de todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem bases sólidas. O que falta, na maioria das vezes, é a verdadeira fé. A fé realmente fecunda. A fé que comove as vibras do coração. Em uma palavra, a fé que transporta montanhas. São árvores frondosas, mas sem frutos. E é por isso que Jesus as condena à esterilidade, pois o dia virá em que ficarão secas até a raiz. Isso quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não produziram nenhum bem para a humanidade, serão reduzidos a nada, e que todos os homens, voluntariamente inúteis, que não se utilizaram de recursos que estavam dotados, serão tratados com a figueira seca. A verdadeira fé em Deus supera a nossa condição humana e abre a possibilidade de vermos além daquilo que nossos olhos enxergam. Quem experimenta o olhar na perspectiva do Criador, conhece as promessas que ele tem para a humanidade e é feliz. Deus é o amor e os que creem nele sabem que pode esperar as maiores bênçãos para o presente e também para o futuro. No código divino, somente são contabilizadas como créditos as obras úteis que levam, que auxiliam o homem a desapegar-se das coisas materiais, que o mantém preso aos valores terrenos, que dificulta a elevação do espírito, que encarna tantas vezes quanto for necessárias em mundos materiais para desenvolver-se até estar em condições de viver a vida plena de sabedoria e amor em mundos espirituais. Então, tudo que não colabora com o aperfeiçoamento espiritual do homem é como uma figueira que não produz frutos e deve ser banido das mentes e dos corações humanos. Conhece a ti mesmo. Conhecimento é a chave que abre a porta do progresso individual, do aperfeiçoamento moral da humanidade. A maldade e o sofrimento do homem são consequência do desconhecimento das leis que regem toda a estrutura individual e coletiva da humanidade. Aqueles, pois, que não conseguiram a fé, que remove montanhas, por sua própria teimosia, ou orgulho, ou indiferença, não acompanharão os que viverão na terra regenerada ou em mundos melhores. Serão mandados para o mundo primitivo, onde um novo e difícil recomeçar continuarão seu desenvolvimento moral, estarão mortos para viver em mundos iguais ou melhores do que a terra. A lição, pois, dessa passagem evangélica é de necessidade do homem sempre, em qualquer situação, em todas as experiências de vida, produzir coisas boas, úteis, belas, coisas que elevam o homem para algo melhor, superando as limitações que a imperfeição produz, confiando nas suas capacidades, nas suas possibilidades, como filho de Deus, imortal, perfectivo que é. Continuando as explicações da parábola da figueira seca, Allan Kardec escreve sobre os médios, incluindo os que usam de sua faculdade para coisas fúteis e prejudiciais, como incluso na simbologia da figueira seca. Médios de má fé, os que têm, tendo faculdades reais, simulam as que não têm para se dar importância. Não se pode dar o título a médium às pessoas que, não tendo nenhuma faculdade mediúnica, só produzem fenômenos falsos pela charlatanice. A mediunidade é uma faculdade do espírito imortal, que todos os homens possuem em maior ou menor grau, sendo como as demais desenvolvida no decorrer do processo evolutivo do homem. Alguns espíritos renascem com a tarefa de exercê-la de uma forma mais ostensiva, a fim de que, nesse exercício, beneficiassem os irmãos encarnados e desencarnados, corrigindo ao mesmo tempo
seus erros do passado, ressarcindo-se dos enganos, das faltas ou maldades contra os outros. O exercício da evangelicidade é uma oportunidade de maior desenvolvimento espiritual, justamente pela experiência de disciplina, de renúncia e dedicação que ela necessita para dar os bons frutos. Os médiuns são intérpretes dos espíritos desencarnados, suprindo o organismo material que falta a estes, para transmitir aos encarnados as suas instruções, as suas impressões, os seus sofrimentos, as suas alegrias, enfim, seus testemunhos do renascer e viver no plano espiritual, como consequência das ações vividas quando encarnados. O verdadeiro espírita não é o que crê nas comunicações, mas que procura aproveitar os ensinamentos dos espíritos. E nada adianta crer se sua crença não faz dar sequer um passo na senda do progresso e não o torna melhor para o próximo. Allan Kardec. Prova assim a continuidade da vida após a morte do corpo, a existência do plano espiritual, o relacionamento, a comunicabilidade entre encarnados e desencarnados, a evolução contínua de todos os espíritos. Nesse tempo de renovação social, desempenham uma missão especial. São como árvores que devem dispensar o alimento espiritual a seus irmãos. Espalham-se por toda parte, em todos os países, em todas as classes sociais, entre ricos e pobres, grandes e pequenos, a fim de que parte alguma haja deserdados, e para provar aos homens que todos são chamados. Como vemos, é uma importante tarefa através dos quais os médiuns, além de beneficiar encarnados e desencarnados, têm a oportunidade de desenvolver a renúncia dos seus próprios interesses, o desprendimento das coisas materiais, o amor a Deus e ao próximo. Para beneficiarem, devem distribuir os frutos desse talento, sempre no bem de todos. Muito progredirá em amor e sabedoria o médium que assim o fizer. Não é uma tarefa fácil, principalmente em um mundo onde imperam o egoísmo e o orgulho, na valorização do possuir, do aparecer, do ser importante, do sobrepor-se aos demais. Por isso, Allan Kardec escreve dizendo que aqueles que se desviam da finalidade providencial e bendita dessa faculdade, não produzindo os frutos saudáveis e doces que deveriam produzir, não beneficiando os outros em a si mesmo, no desenvolvimento das virtudes que ela pode propiciar, na recusa de exercê-la ou usando-a para o seu benefício material, para coisas fúteis e prejudiciais, assemelham-se à figueira estéril. Poderão perdê-la na atual ou em próximas encarnações, até aprender a valorizar seus benefícios para si e para os outros. Poderão também, através dessa mediunidade não valorizada, pelas suas ações desvirtuadas, cair no jugo dos espíritos voltados para o mal, em um doloroso processo obsessivo, que dificultarão a caminhada evolutiva, trazendo sofrimentos e dores. Busquemos, todos nós, encarnados em um mundo de expiações e de provas, médios ostensivos ou não, em qualquer lugar que estivermos, distribuir os talentos que já possuímos, buscando se sentir sempre o mais possível bem, para irradiá-lo através dos pensamentos e das ações, colaborando para o bem, para que o bem cresça em nós e ao redor de nós. Queridos amigos, estamos encerrando o nosso estudo. Agradecemos a todos pela paciência de me escutar. Que Jesus nos abençoe. E eu deixo essa mensagem. Sem a fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Está em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e gratidão ao Pai Jacó. Obrigada, irmão Mário, por seu trabalho tão importante para nós, principalmente nós médiuns, né, que temos muita responsabilidade sobre aquilo que fazemos e como fazemos. Que Jesus o abençoe.
Obrigado, Zé. Vamos agora nos preparar para a irradiação. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e gratidão ao nosso querido Pai Jacó. Pai amado, Jesus, bondoso guia, Francisco de Paula, irmão amoroso, guias e mentores da nossa casa, a todos vós pedimos amparo e proteção para toda a humanidade. Quer seja a humanidade neste momento sofredora ou não. Que haja paz no mundo, Pai. Que o Senhor consiga tocar os corações dos governantes, das nações, daquelas que estão em conflito, para que se desarmem, para que busquem a paz, e das que não estão em conflitos graves, como a guerra, tem lá os seus conflitos também, como o nosso querido Brasil tem. Que o Pai possa tocar o coração de cada governante, de qualquer esfera, a fim de que entendam a necessidade de cumprirem a sua missão, o seu mandato, com dignidade, auxiliando aqueles que neles confiaram. Pai, misericórdia de todos os nossos irmãos enfermos, alivie suas dores, mas principalmente que possa neles ser infundida através dos espíritos amigos a resignação, a fé, a esperança da cura. Abençoa, Senhor, todos os nossos irmãos que vagam pelas ruas em situação tão degradante, tão sofrida. Misericórdia, Pai. Toque os corações das pessoas, dos cristãos principalmente, para que olhem por esses irmãos, não os abandonem à própria sorte, que eles possam ter alimento, que eles possam ter água e agasalhos, que eles possam, acima de tudo, ter um olhar amigo, um ouvido para ouvir as suas dores. Olhai, Pai amado, pelos chefes e pelas chefes de família, desempregados, que não estão podendo honrar seus compromissos, nem sequer colocar sobre a sua mesa o alimento de seus filhos. Misericórdia do nosso povo, Pai. Olhai por aqueles que lutam pela justiça, pela verdade, para que nunca desanimem. Abençoai, Senhor, os nossos irmãos, primeiros moradores, viventes na nossa terra do Brasil, que são os indígenas, eles que protegem as nossas florestas. Abençoa-os, Senhor. Abençoa os quilombolas, irmãos queridos, descendentes daqueles que para cá foram trazidos à força. Abençoa o povo cigano, abençoa os nossos irmãos que vêm de outros países, buscando aqui no Brasil o amparo e a proteção. E eles se encantam, Senhor, com nossa terra, uma terra acolhedora, de povo acolhedor, de povo alegre. Não nos deixa perder essas qualidades, Pai, que nós possamos continuar a ser um povo alegre, um povo feliz, um povo acolhedor, para que possa se cumprir o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Abençoe a casa de Francisco de Paula, Senhor,
o nosso Francisquinho, o Lar de Francisco e todos os pontos de luz espalhados pelo mundo inteiro, que sejam realmente luz, luz da verdade, luz do amor, luz da paz. E abençoa, Pai, todos aqueles que receberam a difícil missão de administrar a nossa casa, que o possam fazer em paz, em fraternidade e em harmonia. E todos nós que aqui estamos, Pai, nos colocamos em suas mãos e colocamos também os nossos amados, os nossos queridos nas suas mãos. Dá-nos a paz nos nossos lares. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e gratidão ao Pai Jacó. Vamos pedir agora a nossa irmã Aparecida para fazer a prece pelos irmãos desencarnados. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Em primeiro lugar, Pai, eu quero agradecer essa oportunidade desse trabalho e pedir a Ti, Pai amado, a Jesus, a espiritualidade maior, por esses irmãozinhos que já estão na verdadeira vida, que ainda estão perdidos, Pai, que a Sua luz, o amor, a caridade possa envolver a todos eles, para que eles vejam, existe sempre uma luz no fundo do túnel, que ele as encontra, que é o seu coração, Pai, iluminando a todos, pelos nossos amigos, nossos amores, nossos parentes, enfim, Pai, para todos os irmãos de encaminhada, que eles sejam abençoados por Ti e por todos, Pai, por Jesus, Nossa Senhora também. Muito obrigada. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigada, Aparecida. Agora, nós vamos pedir ao João Evangelista que por todos nós faça a prece de agradecimento. Graças a Deus, a Jesus de Paula. Senhor, agradecer as bênçãos que recebemos através dos guias e mentores do irmão Mário, que irão a nos orientar quanto à fé raciocinada, fé produtiva. Devemos colocar essa fé em prática. E cheio de alegria, cheio de felicidade, nós irradiamos também essa luz que recebemos, que de nós se aproximarmos. E assim, Senhor, nós agradecemos. Paz e luz a todos os corações que receberam da doutrina espírita e do Evangelho do Cristo. Que possamos, na próxima semana, estarmos novamente reunidos para mais um momento de paz e de harmonia. Graças a Deus, a Jesus e o agradecimento. Obrigada, José. E assim, com os nossos corações repletos de alegria, de gratidão e de felicidade pelo muito que nós recebemos, mas principalmente pelo muito que nós pudemos doar, nós estamos dando por encerrada a nossa reunião da noite de hoje, pedindo que fiquem um pouquinho mais para a leitura do boletim da nossa casa. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. A congregação espírita precisa de sua ajuda. Estamos enfrentando tempos desafiadores, com muitas famílias em situação financeira difícil. Assim como muitas casas espíritas, a congregação está passando por dificuldades financeiras e precisa de sua ajuda para continuar dando assistência aos vovozinhos do Lar de Francisco e aos nossos assistidos. Contribuir de qualquer forma, quer sejam com alimentos não perecíveis
quer seja com doação financeira. 3 sessões públicas retornarão ao formato presencial em outubro. A de terça-feira, às 17 horas, retornará no dia 4. A de quarta-feira, às 20 horas, no dia 5. A de sexta-feira, às 20 horas, no dia 7. Se tiver voluntários, as reuniões serão transmitidas ao vivo pelos canais de YouTube e Facebook da congregação. O grupo de evangelização espírita Eurípides Barçanufo retornou às atividades presenciais. A escola funciona no mesmo horário da sessão pública de domingo, de 15h30 às 17 horas, atendendo crianças de 4 a 11 anos. A Mocidade Espírita, Francisco de Paula, também está com atividades presenciais aos sábados às 16 horas. Onde tem juventude, tem Jesus. O passe infantil também voltou aos domingos da sessão, junto à sessão dominical. E durante a semana, nas sessões presenciais, onde as crianças podem também frequentar. A biblioteca já começou a funcionar com horário restrito. De 8h30 às 20 horas, quarta-feira de 8 às 10h30, de 16 às 20 horas, quinta-feira de 14 às 17h30. Estão precisando de voluntários para ampliar o nosso horário de atendimento. As pré-evidências já voltaram a ser marcadas. A prioridade está naqueles que haviam marcado pré-evidências e datas a partir de 13 de março de 2020, quando a casa fechou em função da pandemia. Procure a recepção para remarcar e obter mais informações. Também os médicos poderão marcar preces. O Dia das Crianças, todas as crianças da escolinha já têm suas madrinhas e seus padrinhos. Mas se você quiser, graças a Deus, né? Se vocês quiserem doar para o enxoval do bebê, a congregação fica bem agradecida. Estão necessitando muito material para enxoval do bebê. Médios voluntários, vem fazer parte da equipe de atendimento do médium enfermo. Interessados podem entrar em contato comigo. Telefone 988-999931. Volto a afirmar, meus irmãos, precisamos de trabalhadores para fazer esse trabalhinho tão bonito. Não pode imaginar como é bonito, né, Aurora? Sim, com certeza. Muito bem. Já falei do enxoval do bebê, que agradece a doação de sabonete infantil, fraldas de pano, calça de pezinho, conjunto de pagão, macacão curto e apacão comprido, entrega na congregação. O cadastro pode ser feito às terças-feiras, de 14 às 17 horas. Documentos RG e cartão de SUS. As nossas despesas básicas, continuamos precisando de feijão, arroz, café e leite em pó. Elas só podem ser feitas as doações de 2 maneiras. Ou depositando qualquer valor em uma das contas da congregação, enviando o comprovante para o WhatsApp 97-133-9513, ou, se preferir, diretamente na congregação. O Lar de Francisco, nossos idosos necessitam de terapeuta ocupacional, clínico geral ou geriatra. Agradecemos a doação de gás, algodão, atadura, pomada Dersane, fralda geriátrica do tamanho G, EG, XG, de luvas latex tamanho MG, roupa íntima G, feminina e masculina, esparadrapo microprole, entregas na congregação e no lar. Cura Filgueiras, Lima 99, Riachuelo, de 10 às 16 horas. Contigo, Léo. Que mais dizer? Estamos muito felizes porque estamos aqui reunidos. Que Jesus esteja conosco nos nossos lares, nos lares dos nossos familiares, nos abençoando sempre. Que Francisco de Paula segure as nossas mãos, nos fortalecendo e nos dando a consciência de ajudarmos uns aos outros para que nós cheguemos todos juntos na casa do Pai um dia, felizes pelo dever cumprido. Beijo no coração de cada um. Fiquemos com Deus. Até a próxima segunda-feira, 20 horas, ou quinta,
quinta, 19h30.